Oi pessoal, eu decidi fazer esse vídeo porque lá no meu Instagram vocês pediram bastante, né, pra eu contar como foi meu período na psiquiatria. Eu não fiquei muito tempo, eu fiquei 8 meses na psiquiatria e aí eu decidi que eu não queria trabalhar com aquilo e aí eu saí. Decidi não fazer pós nisso, decidi não seguir esse caminho, mas lá na psiquiatria eu trabalhava num hospital que dividia a ala entre os homens e as mulheres. E eu trabalhei nessa ala de mulheres, tá? Então, lá onde eu trabalhava, como eu não tinha experiência na área de psiquiatria, eu comecei acompanhando os pacientes que eram mais tranquilos de manejar, que eram aqueles pacientes que tinham depressão severa e vício químico, tá? Então, eu ficava com esses pacientes. Lá, basicamente, o que os enfermeiros fazem é aplicar as medicações, né? Então, eles tomam muitas medicações durante o dia e fazer o acompanhamento terapêutico. Então, como somos nós que passamos a maior parte do tempo com eles, a gente tem que fazer atividades. E algumas dessas atividades eu fazia relatório de enfermagem, né? Fazia anamnese com eles, dava os diagnósticos de enfermagem, levava esses relatórios para os psicólogos, né? Que também faziam acompanhamento com eles. E aí eu fiquei com a Cirlei, né, que era uma paciente alcoólatra. Eu fiquei com ela, assim, ela foi a que mais me marcou, né, porque ela era muito agressiva, muito agressiva, assim, quando eu cheguei pra ficar com ela. Eu não conseguia fazer ficha dela porque ela jogava os objetos dela em mim, ela trancava a porta pra eu não entrar. E com o tempo, ela foi cedendo, assim, pra mim, depois de muito tempo mesmo, assim, de muita insistência da minha parte. Ela foi deixando eu conversar com ela, fazer os prognósticos dela, até que ela começou a contar a história dela, né? Fazia 2 anos que os filhos não visitavam ela, ela sofria de depressão severa, com várias tentativas de suicídio. E pelo fato dela ter uma depressão muito alta, ela tinha também algumas distorções de realidade. Então, ela falava pra mim que o marido dela meu marido não vem por causa disso, por causa daquilo, porque ele trabalha muito. Mas na verdade, esse marido já tinha separado dela há muitos anos. Todo mundo lá do hospital sabia, mas ela continuava usando aliança, tinha fotos com ele e falava pra mim que ela era casada. Os filhos não visitavam, mas ela fazia 2 anos também, e ela falava sobre os filhos, né, e falava da faculdade dos filhos, mas às vezes ela caía em si e chorava e falava que os filhos não visitavam mais ela, então ela tinha muita, assim, altos e baixos em relação ao nível de consciência dela sobre as coisas. E aí, com o tempo, ela começou a conversar mais comigo, né? Começou a deixar eu fazer os prognósticos, fazer acompanhamento terapêutico. Um dia eu até consegui levar ela para caminhar lá fora, porque ela ficava muito no quarto, muito na cama, assim. Ela não gostava de conviver com os outros pacientes. Então lá eu fazia acompanhamento mais desses pacientes, assim, que eu conseguia ter acesso a eles. Os pacientes que tinham os vícios químicos, eu conseguia acompanhar bem mais, assim, era um pessoal mais tranquilo, né? Ali eu tinha acompanhado um colega meu, que na época ele estava internado lá. E a gente ficava fazendo isso, diagnóstico de enfermagem, prognóstico, acompanhamento e as medicações. Quando eu terminei meu período lá, eu concluí que eu não queria, né, mais, depois de um tempo. Não é um lugar que eu pretendo voltar a trabalhar, porque a psiquiatria, pessoal, é um lugar muito triste e é um lugar que você tem que ter muito preparo mental para trabalhar lá, porque existem períodos que eles são muito carinhosos, ainda bem, comigo eles foram muito carinhosos, mas existem períodos que os pacientes ficam agressivos, obviamente. E você tem que ter bastante controle mental para estar sempre com essas variações, né? Tá sempre vigilante, é um lugar que você tem que estar sempre vigilante mesmo. Eu estava lá trabalhando com um monte de colegas muito mais experientes do que eu, por exemplo, e eles deixaram um paciente lá quase cometer suicídio. Lá, uma piscada, eles pegavam qualquer coisa para se machucar, então o enfermeiro lá tem que ficar muito assim, esperto, né? Esse nosso trabalho já é assim, mas lá é uma atenção redobrada, assim, que você tem que ter, que você não pode descansar mesmo, nem um minuto. E eu não aguentaria ficar num lugar desse, então eu saí. Mas eu, assim, recomendo, porque acho que é uma experiência de vida para o profissional que tem vontade de encarar, é uma experiência de vida, porque eles ensinam muito pra gente também, eles são extremamente inteligentes, extremamente habilidosos, são
pessoas, assim, realmente muito, muito incríveis e carinhosas. Eu tive muito mais pacientes carinhosos do que pacientes agressivos no período que eu fiquei lá, por exemplo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, né, desse vídeo e me acompanhem lá pelo Instagram.